Fala, designer, diagramador, tudo bom? E você já passou por algum problema na produção do seu livro digital, seja com acessibilidade, passou na validação, deu algum erro e você ficou sem saber o que fazer? De repente ainda não é aluno da Dolpixel, né? Então hoje eu quero te mostrar passo a passo como você pode criar uma base de conhecimento, né, utilizando a gente, né? Vamos colocar a IA para nos ajudar, nos apoiar, e dessa maneira já te guiar, né, quando situações assim acontecerem. Então, por exemplo, vou focar aqui em acessibilidade, mas isso vale, né, para qualquer conteúdo, desde que você pesquise e crie, né, uma base de conhecimento sobre esse tema. Então, tem aqui, né, a gente tem um validador do Waze, né, que é uma importante etapa aí na finalização, na validação do EPUB. E eu tenho um projeto aqui que não está acabado, né, justamente para acontecer algum erro. Então, venho, né, passo pelo validador e vai aparecer aqui situações, né, de violações, né, algumas sérias, outras moderadas. Cabe você, né, ter o entendimento aqui de identificar o que seja. Algumas vezes, né, por exemplo, aqui são metadados que estão faltando, aqui ainda, né, tudo relacionado a metadado, a idioma no HTML. Só que, né, pode ter algumas situações que você não tem essa clareza e como é que funciona. Então, cabe, né, a possibilidade de você, seja aqui no EPUB Checker, seja aqui no ACE da acessibilidade, você pode baixar, por exemplo, eu vou exportar esse relatório para a minha máquina, vou botar aqui pub, dar o nome que quiser, ele vai gerar esse zip, que depois vai ser, né, a gente vai utilizar ele para justamente ter uma orientação. E como é que funciona isso? Eu estou utilizando aqui um James, né, que é um assistente pelo Gemini, totalmente gratuito, a sua conta aqui do Gmail, né, gemini.google.com. E olha só o resultado. Vamos ver aqui na prática, depois eu mostro como eu faço. Então, eu vou pegar esse reporte aqui em HTML e vou submeter o agente, já está preparado, né? Ele é específico para dar orientação, correção sobre pub. Então, simplesmente submeto aqui esse report e ele vai analisar os erros e me dar um passo a passo, já mostrando o código, bem didático, da maneira, né, que eu orientei. Ó. Ele dá um resumo aqui das violações, da correção do metadado. Ele já criou aqui o metadado, tá vendo? Aí ele passa a atribuição do idioma, ele já cria o HTML aqui, né? Ele está mostrando ó, o original e aqui com o idioma PTBR. Aí dá, né? É interessante que ao lidar com esses agentes, eles acabam, né, sendo de forma didática, explicando, você vai aprendendo, né? Ele vai explicando aqui as ações, ó, as descrições da imagem, que não tem, ele já foi até além, né, do que o mostrou ali, já comentando que poderia botar o role presentation ou deixar o alt vazio. Então, é preferível, se você não vai colocar a descrição para valer, não deixa ali o nome da imagem ou o nome genérico, é melhor deixar esse atributo vazio. Então, aqui, beleza. Então, tá vendo? É uma ajuda e tanto, e você pode ter isso de que maneira? O primeiro passo, né, para criar essa base de conhecimento é utilizar o notebook. Ele é uma ferramenta diferenciada, se você não usa, recomendo bastante, né? Serve como base, né, de estudo, de conteúdo. Hoje consegue reunir diferentes fontes, né, de PDF, link, YouTube. Então, eu vou criar um aqui do zero. Já tem um pronto, que ele tem diferentes fontes aqui, ó. Eu peguei fontes do próprio Waze, né, problemas, a, o que é o Waze, né, eu posso trazer, né, links como esse. E o interessante é que eu posso criar uma pesquisa também. Então, vamos fazer aqui juntos para dar esse entendimento. Vou criar um novo, e aí o primeiro vou colocar um link, você pode colocar, se tiver um PDF, algum material, né, até a apostila do curso poderia ser também, para fazer algo mais, mais abrangente. Na verdade, aqui não, né? Aqui é para pesquisar na web. Você clica aqui em sites, você pode colocar vários sites. Eu vou colocar também aqui o Freeways, ele dá uma explicação aqui. Acho que seria uma segunda página que poderia entrar. Aí você pode ir listando os sites que ele vai adicionar isso como fonte de consulta. E aí o interessante hoje é a pesquisa. Ele pode fazer um deep research, que aí ele vai pesquisar alguns minutos e vai trazer muito conteúdo. No caso aqui, acho que uma pesquisa rápida já tem, de tanto na web quanto ao repositório seu aqui no Drive. Então, ó, pesquise e boas práticas sobre acessibilidade na produção de FOB3.
compatível com o Waze, o Daisy, liste os 10 melhores sites em aqui, referências confiáveis. Tá vendo? Um texto aqui livre, né? Sem muita precisão, até só realmente focando no que eu quero, né? Para pesquisar boas práticas, que vai reforçar, né? Essa base de conteúdo que vai alimentar o nosso assistente. Então, essa é a primeira parte. E essa combinação, né, do Gemini com o Notebook LM está bem interessante. Ele terminou aqui a pesquisa, você pode até visitar o site e ver se faz sentido incluir ou não. E aí você pode desmarcar aqui, caso seja redundante, caso fuja um pouco o que você quer, né, trabalhar. No que eu vou incluir todas, e aí ele já tem agora uma base bem completa, né? Ele vai indexar esses sites todos, e aí você ainda poderia adicionar mais fontes, né? Tá vendo? Arquivo, texto copiado, então está bem completo. Essa ferramenta eu vou colocar o nome aqui, às vezes ele até cria o nome sozinho, vou botar pub, né, acessibilidade, né, é o esse resumo aqui, master, por exemplo. Então ele está indexando ainda, enquanto ele faz isso, qual o próximo passo? Eu vou criar o assistente. Então eu poderia simplesmente chegar aqui no Gen, né, aqui na minha conta, eu vou criar aqui, ó, um novo Gen, e aí o primeiro passo é utilizar como fonte de consulta, como base de conhecimento, esse notebook LM, né, que eu estou com a mesma conta aqui logado, ele vai aparecer aqui, ó, EPUB Acessibilidade Master. E eu adiciono ele aqui como base de consulta. Eu preciso dar o nome para ele também, posso até dar o mesmo nome. Às vezes acontece isso aqui, ele não conseguir, né? Aí não tem problema, você pode remover. Por alguma razão ele não conseguiu indexar. E agora eu vou criar aqui com o mesmo nome. Só que o interessante é que a descrição, não, mas a instrução, ela tenha, né, também um direcionamento, não confie só na base do conteúdo. E aí que entra um outro agente aqui que eu tenho, né, que eu vou até copiar esse texto para mostrar, que eu tenho aqui, que é para criar o System Prompt. Então, na verdade, a gente fez a base de conteúdo, agora tem que ter um System Prompt que oriente esse assistente a utilizar a base de conteúdo e me explicar ali de forma didática, mostrando o código. Então, isso não vem da base de conteúdo sozinha, né? Então, vem aqui, ó, se você quiser esse System Prompt, eu posso deixar aqui no comentário, só deixar um comentário também que eu te envio. Então, eu tenho aqui um que é qual? System Prompt Creator, essa versão 1 atende bem. Então, ele já é um assistente para criar System Prompt. E aí eu posso colocar um texto como esse, ó, dando aí um direcionamento, né? Haja como um especialista em produção, distribuição, validação, boas práticas, tá vendo? E aí eu mando, bom sempre colocar aqui no prompt, e eu mando gerar. Às vezes ele vai fazer umas perguntas, né, de validação, para ter um direcionamento melhor de como eu quero que esse assistente se comporte. Aí ele começa a interagir, né, muito bom, aí eu poderia dar a principal tarefa, quem vai interagir com ele, como você prefere que entregue. Então, muito bem, respondi aqui, tá vendo? Apenas tirar dúvidas sobre produção, acessibilidade. Aqui, ambos os tipos, né, para ele atender. É um autor independente, quem já é editor, desenvolvedor um pouco, e como prefere, eu pedi para ele mesclar. É bem interessante ter um passo a passo, ter os blocos de código. Então, dessa maneira, ele vai detalhar isso no System Prompt para, né, direcionar o comportamento desse assistente. E um ponto que eu não coloquei, que é importante citar, para ele consultar, né, a base de conhecimento. Isso é bom estar explícito aqui no System Prompt. Aí, tá vendo? Ele traz algo bem mais detalhado, as etapas do pensamento, diagnóstico, consulta. Ó. Posso botar aqui, ó, Lua
Ele deu aqui aí ele fez o comentário: "Excelente edição", e está pronto, né, pode ler aqui, revisar, mas aí ele estaria pronto aqui o formato de saída, tá vendo? Aí você vai copiar e vai incluir isso como instrução do seu, né, EPUB Master, né, mas obviamente tem essa parte aqui, né. Esse aqui é o nome dele, eu vou até mudar, deixar esse nome aqui. E eu posso pegar essa primeira parte aqui e deixar na descrição também, que já é um reforço. Muito bem, agora sim, não, está pronto, já temos o título, a descrição, toda a instrução feita por um outro assistente, né, que criou esse sistema pronto, a base de conteúdo, eu dou o salvar. E dessa maneira você tem aqui um aliado, muito poderoso, né, que pode te ajudar nessas situações de dúvidas, né. Então agora eu posso colocar o mesmo report aqui, né, de erros, e não precisa nem dizer nada, ele já tem essa finalidade, vai dar um input, seja um PDF, seja um print ali do sigilo, do validador, né. Ele tem esse foco, né, esse direcionamento um pouco mais de acessibilidade, mas com certeza vai atender a outros temas também do EPUB. E isso é algo que eu tenho aqui, né, compartilhando, eu tenho vários desses assistentes para diferentes temas. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, ó, Analytics Master do OpenClaw, né, que é um agente também falado aí na comunidade. Eu tenho aqui sobre o N8N, sobre Bubble, sobre ConfUI, tá vendo? Então, todo nicho, poderia até Fed InDesign também. Todo nicho que você atua, você pode criar essa base de conhecimento e ter, né, um estagiário aí, um aliado, um parceiro de trabalho para tirar suas dúvidas aí no dia a dia. E aí ele fez aqui, né, acredito que da mesma forma, enquanto deixa aqui 3 pilares fundamentais, ele já vai até além, né, já começa a comentar outras coisas. Bem, agora sim, ele pensou um pouco e aqui veio, né, de uma forma, né, parecida com o primeiro resultado, ele gerou os metadados de acessibilidade, ele gerou também o atributo aqui do idioma e fez algumas considerações sobre a descrição também, validação final. Então, é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido, né, entendido essas etapas de combinar o Notebook LM com o Gemini, né, para te dar aí superpoderes no dia a dia de produção. Até o próximo vídeo. Forte abraço.